Desejo que me dá é ficar louvando esse hino o dia todo. Quando a gente entende que tudo já foi feito, tudo já está consumado, nada e ninguém vai mudar tudo que já está consumado, já está feito. Amém, José? Talvez você nunca ouviu. Amém? E eu fico feliz de você estar aqui presente hoje para ouvir essa mensagem. Eu creio que no seu coração, um dia você vai entender. E quando você entender, você vai ficar como eu aqui, ó, rindo, se alegrando, só em entender, imaginando que quanto você viveu e nunca ouviu o que Jesus já fez por você. Já fez, a gente já ouviu, Jesus te abençoe, Jesus te ama, amém, nós sabemos disso. Mas é muito mais além. Amém? Por isso que eu estava cantando aqui, louvando a Deus e rindo. A alegria, o desejo de expressar essa mensagem que nós cantamos aqui, ó, não dependeu de mim, não dependeu de você, para que você fosse salvo. Como assim, salvo? Eu não tenho que aceitar Jesus? Não, irmão. Nós aprendemos uma coisa. Mas, como eu falei, tudo já foi feito, consumado, já aconteceu. Entendeu? Nada que você venha fazer, nada que alguém venha fazer, nada vai mudar o que já aconteceu. Amém? Glória a Deus pela sua vida que está aqui presente, pela vida da minha filhota, né, Tata? A da senhora também. Glória a Deus pela vida da minha mãe, né, da irmã Maria. A irmã Maria, né? O pessoal diz assim, o filho da irmã Maria vai passar aqui. Eu digo, meu irmão não me disse nada, porque meu irmão, o filho da irmã Maria é meu irmão. Amém? Glória a Deus pela vida de todos que estão aqui presentes, da minha esposa, do Caleb. Glória a Deus pela vida dos irmãos que vão estar aí pelo Facebook. Eu deixei o carrão aí para pegar o Cláudio viu, mas o Cláudio não veio. Vou deixar o carrão ali. Quando ele chegar, eu digo, Cláudio, o seu instrumento é esse hoje. Mas ele não chegou. Amém, queridos? Vamos para a ministração da palavra do Senhor. E antes da ministração, como eu falei, né? Pedir para os irmãos compartilharem aí. Queridos, o Ministério Graça e Apostolado é um ministério que se importa, que se preocupa, que se dedica à ministração da palavra do Senhor, ao ensino da palavra de Deus, sem fermento, ou seja, sem a religiosidade. O nosso ministério é um ministério que se importa em que as pessoas tenham conhecimento da palavra de Deus e assim entendam tudo que já foi feito. Tudo que já foi feito já está consumado. Nós estamos vindo de uma ministração, em algumas ministrações, que está vindo em sequência, mostrando o nosso entendimento da palavra de Deus. Amém? Então, o nosso objetivo aqui na cidade é levarmos essa palavra, é levarmos esse ensinamento, né? Para que as pessoas possam tomar o conhecimento de que o sistema religioso, ele manipulou a mente de muita gente e até hoje manipula. E o nosso objetivo é esclarecer. O sistema religioso pegou a palavra de Deus e torceu. Eles pegaram a palavra de Deus e começaram a torcer, enganando as pessoas. E nós estamos distorcendo. Entendeu, Zé? É que nem o pano, né? Pegaram a palavra de Deus aqui, ó, e começaram a torcer a Bíblia, ensinando o que a Bíblia não ensina. Colocando julgo na vida das pessoas, condenação na vida das pessoas, ensinaram errado. Eles pegaram a Bíblia e torceram a palavra de Deus. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos
distorcendo, né? Essa semana agora na praia, teve um rapaz que disse para mim assim: meu irmão, eu estava assistindo a sua ministração pelo Facebook, eu não comentei não, mas tem coisa que eu não concordei não, vocês distorcem a palavra de Deus. Eu digo, não, mas é isso mesmo, é a nossa intenção, é distorcer, porque o sistema torceu, enganou as pessoas. Nós estamos distorcendo, nós estamos desenganando, estamos ensinando a palavra de Deus para que você possa entender o verdadeiro sentido da palavra de Deus, né? Pegaram a mensagem da Bíblia, criaram um jugo e colocaram em cima das pessoas. Então nós estamos ensinando para tirar esse jugo, para que as pessoas entendam que não é como eles aprenderam, vai muito mais além. Amém? Aleluia. Vai muito mais além. Então o texto da palavra, então antes da mensagem, o nosso objetivo aqui na cidade é trazer essa palavra. Muitos me conheciam, me conhecem, né? Porque o Elisandro era uma pessoa instável. Elisandro uma hora estava servindo a Deus, outra hora não estava mais, uma hora estava na igreja, outra hora estava fora da igreja, uma hora está numa situação, outra hora está em outra situação. Aí agora aparece querendo trazer o ministério. Foi o que eu ouvi essa semana. Parece querendo trazer o ministério, dando uma de santo. Aí, infelizmente, as pessoas, não só no Brasil, mas aqui também, né? Em todo canto, não é só no Brasil todo, não, aqui também, né? Que faz parte. Mas aqui é pior. Porque eu vivo aqui, eu não sei a realidade de outros irmãos em outros estados. Eu não sei como é o MGA nos outros estados, como é que os irmãos passam lá. Mas eu sei o que eu passo aqui, né? Então, sim, para você que diz, né? Para vocês que comentaram, já colocou no vídeo do YouTube? Para vocês que comentaram, sim, irmãos, eu confesso para vocês, sem medo de errar, que realmente, alguns anos atrás, eu era muito instável. Eu queria servir ao Senhor e depois eu não estava mais servindo ao Senhor. Segundo a visão de vocês, dos irmãos do sistema, de outras igrejas. Não estou falando do seu ministério. Estou falando do que vocês falaram e que eu estou confessando diante de todos. Sim, realmente, alguns anos atrás eu era muito instável. Eu queria ministrar a palavra, queria ensinar, queria servir ao Senhor. Mas do nada eu voltava atrás. Por quê? Porque eu não tinha uma base sólida para continuar. Quantas decepções eu causei e quantas decepções foram causadas sem eu nem saber. Realmente, há uns anos atrás, eu era muito instável. Vocês estão certos nas suas acusações. Vocês estão certos. Vocês disseram, né, que eu era como fogo de palha. Uma hora eu queria, outra hora eu voltava. Eu continuo sendo assim. Por que você é assim? Porque eu não sou hipócrita. Eu não vivo de aparência. Se eu estiver bem, eu estou bem. Se não estiver, eu não estou. Não vivo de aparência, sorrindo, fingindo uma falsa alegria. Eu nunca fui assim e creio que não vou ser. Eu não sou hipócrita. Eu não fui criado por Deus para ser hipócrita. Então, eu participei de ministérios, de igrejas que eu queria. Estava lá. Mas aí eu percebi que eu estava servindo ao homem. Então, como eu estava servindo ao homem, foi o que eu fiz, eu retrocedi. E vai continuar sendo da mesma forma, porque eu fui criado para servir a Deus e não ao homem. Você estava certo. Aleluia. Quando você disse que eu era um pé do mundo e um pé na igreja. Você estava certo, porque eu não tinha outro lugar para ir, eu tinha que estar no mundo. Se tivesse um outro planeta, um outro lugar, eu ia, mas não tem. Então, se eu estou no mundo, eu tenho que andar no mundo, conforme o que vocês falaram. Só que vocês esqueceram de uma coisa: vocês não aprenderam a não conhecer ninguém segundo a carne. Vocês estão olhando para o meu defeito. E vocês vão continuar olhando, porque a minha carne tem defeito. Amém?
Então vocês pegam um caderninho aí, uma caneta, fica aí anotando cada vez que você vê um defeito em mim, porque vai ter defeito. Amém, queridos? Então hoje eu estou sim aqui na cidade, trazendo o Ministério Graça e Apostolado. Já estamos há mais de um ano, né? Iniciamos ano passado, demos uma pausa, precisávamos reorganizar algumas questões, estamos reorganizando algumas coisas ainda, mas eu quero dizer para os irmãos, para os que já estão em graça, que eu sei que vocês já glorificaram a Deus pela minha vida, eu continuo glorificando pela minha vida, e para os irmãos que estão esperando eu retroceder, eu dar um tombo, eu cair, um banquinho, porque a graça que foi implantada no meu coração, o selo que foi plantado no meu coração, não será apagado. Amém? Vou continuar ministrando a palavra de Deus, vou continuar buscando comunhão com o Espírito Santo, vou continuar alimentando na minha vida o Espírito, porque enquanto eu estava alimentando a carne, eu estava inclinado para as coisas da carne. Ninguém falou nada. Tá todo mundo batendo palma. Não, é isso aí, tá tudo certo. Quando eu comecei a me render totalmente ao domínio do Espírito, aí todo mundo está se levantando. Continuem. Amém? Continuem. Então, peço a você que está aí esperando alguma queda minha, algum deslize meu, que compartilhe os vídeos no YouTube, compartilhe no Facebook, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp e fique esperando. Amém? Porque enquanto vocês estão esperando, a graça de Deus em Cristo está sendo anunciada. Essa é a graça e esse é o apostolado. Amém? Glória a Deus pela vida de todos. Queridos, a palavra de Deus está no livro de Tito, na carta do apóstolo Paulo. Ô, Tabita, na estantezinha aqui, tem umas bíblias, pega uma pro José. Já fui lá pegar. Zé, você tem que ir, rapaz. Você não estava querendo sanar para se coçar? Agora você arrumou. Pois é. Onde que fica? Você vai encontrar o livro de Timóteo, encontrar Efésios, você vai passar por Colossenses, Tessalonicenses, depois você vai encontrar a carta de Tito, depois de Timóteo. Aí você não vai achar não, aí você está no Antigo Testamento, você tem que ir lá para o finalzinho. Você achou Apocalipse aí? Volte um pouquinho. Apocalipse não tem nada a ver com Apocalipse, é antes. Achou o que aí? Você está em qual aí? Timóteo, depois de Timóteo. Depois de Timóteo, aí está sendo antes. Dá para dirigir não, José. Dirigir não. Bota ré para frente. Tem que ir ao contrário. Vai para ré. Achei. Achou? Tito, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 11 em diante. Amém? Glória a Deus. Tito, capítulo 2. Nós vamos iniciar a leitura da palavra e a meditação de hoje. Glória a Deus. Tito, capítulo 11, aliás, capítulo 2, versículo 11. Quem aí encontrou diz amém. 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 Opa, já encontrou? Amém. E tu, Tabita? Cadê o amém? Amém. Aí tá certo. Ah, foi. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos nesse presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Amém? Amém. Glória a Deus.
o qual a si mesmo se deu, se entregou por nós, a fim de remir-nos, de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si, para ele, um povo todo seu, zeloso de boas obras. Amém? Amém. Glória a Deus por sua palavra, que o Espírito Santo possa iluminar os olhos daqueles que ainda não entenderam. Continue iluminando os olhos do entendimento. Amém? Do nosso entendimento. Glórias a Deus. Queridos, como eu falei agora há pouco, né? O Ministério Graça e Apostolado não é mais uma igreja evangélica, né? Já tem muito aqui, já agora surgiu mais uma, não é mais uma. Como eu falei antes, o nosso objetivo é anunciar, é ensinar a palavra de Deus. Não deixamos de ser uma igreja, amém? Nós somos uma igreja, somos um ministério de adoração ao Senhor, de graça em graça, onde estamos anunciando a palavra de Deus. Então, esse é o nosso objetivo. O diferencial é que nós temos uma doutrina, nós temos uma linha de raciocínio, nós temos uma direção dada pelo próprio Espírito Santo. Não é mais uma, né? Onde, se for observar, existe uma ramificação, existe uma bagunça no meio religioso, e aqueles que se preocupam em anunciar a palavra de Deus e são taxados, né, de uma forma terrível. Por quê? Porque nós somos contra um sistema falido religioso. Nós vamos ser contra sempre. Por quê? Porque a palavra de Deus dizia uma coisa, ele ensina outra. Se nós temos um ensino da palavra de Deus, vamos ensinar a palavra de Deus, para que as pessoas possam ter o entendimento. Amém? Então esse é o nosso objetivo. Nós estamos vindo de uma ministração, de algumas ministrações, falando sobre a graça de Deus em Cristo. O que é isso? É o efeito do que aconteceu na cruz de Jesus Cristo. Porque muitos sabem que Jesus morreu. Muitos ouviram, não, eu sei que Jesus morreu, eu sei que ele ressuscitou. Sabe, mas não sabe o que aconteceu ali. Não sabe o projeto que aconteceu naquele momento, naquele dia ali. Então, para vocês que estão aqui, então já tem a primeira vez, né, que está aqui com a gente, como eu falei, tudo já aconteceu, tudo já foi consumado. Só que as igrejas, os líderes, que eu falo assim, não da igreja dos irmãos que frequentam, mas os líderes que pregam, que anunciam, eles, ou muitos não conhecem o que aconteceu na cruz, ou não entenderam ainda. E estão continuando vivendo, ensinando o que aprenderam errado. E quando você entende a verdade, o desejo é anunciar o quê? A verdade. Então, conhecendo a verdade, você se liberta. Conhecer a verdade, ela vos libertará. Né? Então, quando você conhece a verdade, você se liberta das mentiras. Então, a graça de Deus, José, e aos irmãos que ainda não ouviram, nos ensina que na morte de Jesus, quando disse tudo está consumado, já ouviu essa palavra, né? Está consumado. Quando disse José, tudo está consumado, quer dizer que todo o projeto de Deus na vida do ser humano se cumpriu em Cristo. Tudo. Não vai acontecer novamente. Como assim? E os meus pecados? Você, José, já nasceu sem pecado. Ah, mas e os meus erros e as minhas atitudes? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É igual o caqui e o tomate. É parecido, mas não tem nada a ver um com o outro. Entendeu? Os seus pecados, se Jesus não tivesse morrido na cruz, você quando nascesse, você ia nascer debaixo da jurisdição de Adão. Já ouviu falar de Adão, né? Adão pecou e todos pecaram. Ele perdeu, ele foi destruído da glória de Deus. E nele todos foram destruídos também da glória de Deus. Mas em Cristo todos foram
justificados. Aleluia. Então quando Jesus veio, José, que ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele consumou toda a obra. Aqueles que estavam no caminho errado, se perdendo sua salvação, ele foi lá e resgatou. Ele deu a si mesmo, ele morreu para perdoar os seus pecados. As suas atitudes erradas que vocês vão cometer, que vocês cometem, que nós cometemos, existe uma consequência da atitude. É o mesmo que você vê um fio de cascado, alguém disse: José, não pegue ele não, você vai levar um choque. E nada, não sabe de nada, sou desenrolado. Você vai lá e pega, o que é que vai acontecer? Você leva um choque, estourou a mão, ou passou mal, morreu. Mas por quê? Porque desobedeceu, foi a atitude de fazer. Mas essa desobediência não tira a sua salvação diante de Deus. Entendeu? Por isso que, como eu falei, né, o pessoal, você antes, você era assim, você era desse jeito, você era instável, você... realmente eu era. Primeiro porque eu nunca fui hipócrita. Se eu não estiver bem em um lugar, eu não vou ficar naquele lugar. Se eu estiver bem, eu estou trabalhando numa empresa. E eu vejo que a empresa está me sufocando, está tentando me tirar, está tentando... Eu não fico bem, estou saindo fora. Eu não sei viver ali fingindo. Né? Então o que é que nós lemos aqui? A graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todos os homens. E quando a gente entende que a graça, ou seja, Jesus, porque a graça estava em Cristo, ou seja, ele morreu, ele perdoou, José, ele justificou, ele santificou, ele libertou. Só que se você olhar para você olha, rapaz, como? Na sua mente, né? Como é que ele me perdoou? Como é que eu já nasci perdoado? Eu não tenho pecado? Não, você não tem pecado. Aí fica um conflito, né? Mas como assim, meu irmão? Você, dizendo que eu não tenho pecado, não tenho pecado. Porque a graça de Deus é uma revelação, é um entendimento lógico. Se ele veio morrer para perdoar, ele perdoou sim ou não? A lógica. Se ele veio para perdoar os pecados, ele morreu para perdoar, ele perdoou sim ou não? Perdoou, porque se ele não tivesse perdoado, então a morte dele foi em vão. A lógica. Do batismo. É questão do batismo. Entendeu? Quer dizer que eu já nasci justificado? Já. Você já nasceu justificado. Como assim? Porque lá em Romanos 4, 5 diz que ele morreu, ele foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Se ele morreu para perdoar os pecados, então na morte ele perdoou. Concorda comigo? Ele perdoou. Quando ele ressurgiu para a nossa justificação. Então, se ele ressurgiu, ele nos justificou na sua ressurreição. Então, o raciocínio é lógico. Porém, quando não se entende, você tem a graça como uma religião. Você tem a graça apenas como um favor imerecido. A graça, o seu significado natural que as pessoas estão acostumadas é favor imerecido. Você não mereceu, mas alguém foi lá e fez. Tá certo. Mas não é só um favor imerecido. Foi um ato de amor eterno. Porque tudo já foi feito quando? Antes de você nascer. Entendeu? Jesus não perdoou seus pecados depois que você nasceu. José nasceu, cresceu. José é assim, mamãe. José cresceu, né? Começou a fazer coisa errada. Desobedeceu o pai, desobedeceu a mãe, fazendo coisa errada. Aí do nada José se arrepende. Senhor, eu me arrependo. Perdoe meus pecados. Eu te aceito como meu Salvador. Eu aceito Jesus. Aí Deus disse, agora sim, José se converteu. Agora eu vou perdoar ele. Não é desse jeito. Antes de você nascer, ele já tinha escolhido. Entendeu? Se você crê em Deus, José, você já foi separado por ele para crer. Se você crê, é que nem a Tábita. Se a Tábita, aí falando de que estão dois lá na frente, né? Se a Tábita crê em Deus, ela recebeu o Espírito Santo. Se ela recebeu, o pai, o que é receber? Você já tem. Se você crê em Deus, você já tem.
o Espírito Santo. Ele testifica um com o outro que você é dele. Entendeu? Não foi você que cresceu, né? Rebelde, graças a Deus nunca foi rebelde, né? Glória a Deus. Fez nada de coisa errada e tal, de repente, Senhor, me perdoe, eu te aceito como Senhor da minha vida, eu aceito Jesus, me perdoe meus pecados. Agora sim, haverá uma fatia no céu, porque todos já foram justificados em Cristo. Antes de você nascer, você já foi justificado em Cristo. Amém? E quando nós entendemos a revelação da graça de Deus em Cristo, a nossa vida muda. Por quê? Por que que antes eu era instável? Aí agora eu entro no assunto. Por que que antes eu era instável? Como disseram, uma hora era uma coisa, outra hora não queria mais. Por quê? Porque eu não tinha a revelação da graça de Deus em Cristo. Eu queria ir, chegar lá, o cara dizia, vamos fazer uma campanha, vamos subir no monte, e eu dizia, não, mas não é porque o Evangelho. Eu digo, não, o Evangelho não ensina isso aí não. Então quando eu via que eu não sabia o que fazer, eu vi que estava errado, eu não ia mais. Entendeu, Zé? Eu sempre quis servir ao Senhor, eu sempre desejei servir ao Senhor. Mas quando eu chegava lá, o cara dizia, se você não vier assim, você não vai estar no culto. Se não fizer assim, Deus não vai se agradar. Se você não me obedecer, você não obedece a Deus. Se Deus fizer assim, eu digo, não, peraí. Como é que eu quero servir a Deus e você está decidindo a cor da camisa que eu uso, a cor da roupa que eu uso, se eu decido se eu uso barba ou não uso barba? O paletó, assim, lembra do paletó? A história do paletó, né? Que eu tive que dar um show, eu dei mesmo. Peraí, então estou servindo ao homem. Entendeu, Zé? Se a Bíblia diz que Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade, então eu aprendi isso aí, eu quero viver isso aí. Aí eu vou para a igreja e quero, não, se você não cantar esse hino, você não está servindo a Deus. Se você não tiver de paletó, você não está servindo a Deus. Você não vai fazer o culto hoje não, ministrar o culto não, porque você não está de paletó. Aí tinha que estar de paletó. Aí foi o que eu fiz, trabalhei, comprei o paletó, coloquei, né, mãe do púlpito, coloquei no púlpito e fui para a porta. Um cara chegou e disse, e aí? Eu digo, não está lá o paletó? Vai lá o paletó. Não é o paletó que vai fazer o culto? O paletó que vai pregar. Não é o paletó que vai pregar? A unção não está no paletó? Então que o paletó faça o trabalho. Né? Ah, não vai pregar não, porque você não está de paletó e não sei o que, tá, me humilhou. Tá certo. Comprei o paletó, trabalhei, suei. Comprei o paletó novinho e levei. Hoje quem vai pregar é o Lissandro. Não disse nem a mim, fiz sozinho, né? Peguei o paletó, botei lá em cima do púlpito, foi mãe, lembra? Botei no púlpito. Foi. E fui para a portaria. Quando deu a hora, e aí o culto? Vai não pregar? Eu digo, não está lá a unção, o paletó? A unção não está no paletó? O pregador já está lá. O pregador já está lá. Eu não estou servindo, eu vou fazer o que lá servindo ao homem? Eu quero servir a Deus. Então eu não vou. Por isso que eu era instável. Hoje, eu estou no ministério que me ensinou a palavra de Deus. Me ensinou a palavra. Glória. Permaneça debaixo do apostolado, do ensino, da doutrina, e você vai entender, você vai sentir Deus na sua vida. Hoje eu não posso dizer que eu não sinto, porque hoje eu sinto Deus. Ontem eu estava lendo aqui, eu estava falando com a Flávia ontem. Eu lendo a Bíblia ali, eu lembrando do que o apóstolo me disse no seminário. Só, meu irmão, quando você estiver lendo a palavra do Senhor para ministrar ali, ó, pega um caderno, uma caneta, porque você lendo e o Espírito Santo falando com você. Você escreve ali, depois você vai escrevendo. E o Espírito Santo vai falando, é intimidade. E eu nunca tive isso, por isso que eu era instável. Por isso que eu era instável. Mas muitos só olharam por um lado. Quem sabe não seja isso que os irmãos estão vivendo. Não, Caleb é nosso cego, aí é nosso cego. Entendeu, irmãos? Então por isso que eu era instável, mãe. Entendeu? Por isso o pessoal fica, mas eu era mesmo.
Quantas vezes eu alimentei a carne e fiz o que a carne queria que eu fizesse? Mas o Espírito Santo dizendo, você está fazendo errado. Essa não é a posição que eu tenho para você. Eu não criei você para viver dessa forma. Eu lhe trouxe para você reinar em vida. Aí hoje é diferente. Né? Foi o texto que nós lemos aqui. Ó. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas. É a graça. Quando você entende que você foi santificado, quando você entende que você já foi justificado, quando você entende que a salvação que ninguém nada podia te dar, ele, o próprio Deus, desceu em Cristo, se revestiu em carne em Jesus, morreu para te dar uma eterna salvação. Quando você entende que você foi criado antes da fundação do mundo, ele te escolheu para que você viva em boas obras, que você viva reinando em vida. Quando você entende que o Espírito que você recebeu testifica com o Espírito de Deus que você é dele, aí sim você diz, não, eu não nasci para viver nas paixões mundanas. Aleluia. Por isso que a graça de Deus ensina. A graça de Deus, ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas. Enquanto o crente, eu vou falar do crente porque quando você não conhece a palavra de Deus é uma coisa, você está vivendo na ignorância. Mas quando você conhece, você tem contato com a Bíblia, você sabe que isso é errado, que aquilo é errado e você faz, o Espírito Santo vai dizer para você, você está no caminho errado. Você está no caminho errado. E quando nós entendemos que o Espírito Santo ensina Tata e José, e a minha mãe também, a todos que estão ouvindo aí. Porque eu estou falando para vocês, para que vocês entendam, vocês observem, entendeu? Quando o Espírito Santo, você vai fazer uma coisa errada, José, olha o que é o Espírito Santo. Você vai fazer uma coisa errada, e você faz, ele diz assim, ó, você fez errado. E você, não é assim. Você comete algo que incomoda você mesmo. Você vai para um lugar, diz para o pai e para a mãe que é para ir para um lugar, e você não vai para aquele lugar. Ele fica na sua mente ali direto, ó. Direto, você está indo para o lugar errado. Não é esse lugar, não é esse lugar. Esse é o Espírito Santo testificando no seu coração o caminho que você vai andar, que você deve andar, ele ensinando. É o Espírito Santo ensinando. Eita, e aí, varão? Pai, meu querido. Rapaz, eu deixei o carrão aqui, eu vou deixar, se o carro chega cedo, eu vou botar o para tocar o carrão. Cansado, irmão, mas é assim mesmo. Entendeu, irmãos? Então, a graça de Deus em Cristo, ela nos ensina a abandonar as paixões mundanas. Abandonar. É aquilo que eu falei antes. Começa a testificar no seu coração. Está errado. Não é para você. Não faz isso. Você fica martelando na sua mente ali, ó. Quantas vezes eu perdi a minha paz? Tinha tempo que eu cometi algo errado. Eu sentia Deus cobrando que o meu corpo adoecia. Eu adoecia. Ficava corpo dolorido ali. Rapaz, eu tinha que consertar aquilo. É um peso. Hein, Cláudio? É um peso na mente. A consciência dizendo que você errou. A graça, ela te ensina. Como assim esse ensino? Você descobre que antes do mundo existir, não é nem você nascer, é antes do mundo existir. Deus te escolheu. Ele te predestinou. E para isso ele santificou, ele justificou. Você vai nascer justificada para viver a predestinação dele. Quando você entende, você não fica mais preocupado se o fulano vai ser salvo, se não vai, se o marido é aquele, se a esposa é aquele. Por quê? Porque tudo já está consumado. Aí enquanto você não entender, vai ficar dando cabeçada.
Vai ficar errado. Quando eu conversei com o pastor José Davi, logo no primeiro dia de culto, que eu comecei a ir e tal, eu querendo ouvir um conselho, a primeira coisa que vem na minha mente: você vai voltar para a sua cidade e vai anunciar lá essa graça. Como se eu estava chegando agora? Eu não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. A vida toda troncha, toda desconcertada, sem rumo, sem prumo, sem nada. Eu ia chegar aqui com que cara? Ia falar o quê? O pastor José Davi falou o seguinte para mim, uma palavra que nunca mais eu vou esquecer: permaneça debaixo do apostolado. O que é o apostolado? É o ensino da graça revelada em Cristo. É o ensino. Permaneça debaixo do apostolado e você vai ver, você vai perceber Deus reorganizando a sua vida. A sua vida. E você vai perceber Deus reorganizando a sua vida. Não saia debaixo do apostolado por nada e por ninguém. Eu guardei, Cláudio, essa palavra. Guardei essa palavra. E eu ficava ali, ó. Aí Deus, primeira coisa que foi fazendo, me libertou da crise de ansiedade, que o Cláudio sabe o que eu vivi. Crise de ansiedade. Início de depressão que nem minha mãe sabia. Mas o Cláudio sabia. Então, o Cláudio viu isso aí. Deus me libertou do nada. Oprimido, aquele negócio. De repente, Deus foi ali, ó. Libertou das crises de ansiedade, início de depressão. A graça nos ensina. Ela reorganiza, porque você entendeu que você foi liberto por Cristo. Glória a Deus, aleluia. Ele te libertou para que de fato vocês sejam livres. Foi o que eu mencionei aqui aquele dia. Então, quando você aprende, você entende, a sua vida começa a reorganizar. Ele vai tirando todo o embaraço sem você nem sequer perceber. Aleluia. A graça, ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas para que vivamos neste presente século sobriamente, justamente e piedosamente. Ou seja, você reina em vida. Você tira da sua mente, do seu lombo, né, todo o fardo de preocupação. Se é isso, se é aquilo, o que, é que pode acontecer, não vai acontecer. Porque amanhã você aprende que tudo e todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que você não entenda. Glória a Deus. Mesmo que nós não venhamos entender. A gente às vezes não entende. Eu quero uma... Aí o Cláudio fica aí, a gente conversa muito sobre isso agora. A gente fica insistindo numa coisa, eu não quero, e Deus, meu irmão, o Deus diz, não é para você, eu não quero isso. E você fica insistindo. Aí tem um louvor que diz assim: ainda que eu não entenda, eu recebo que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que você não entenda. Aleluia. Mas Senhor, eu faço isso, não está errado, eu faço aquilo, não está errado, eu tento fazer assim, não está errado, o que é que está acontecendo? É porque não está alinhado com a vontade de Deus. Você não está entendendo, mas não é porque você não entende que Ele vai fazer. Você entendendo ou não entendendo, o curso segue a vontade de quem? Dele. Vontade de Deus. Isso é soberania. Aleluia. É soberania. Mas né, eu não quero não. Né, varão? Não, mas eu quero ficar não. Vai. Mas Senhor, começa a sofrer, a padecer, a se angustiar, a se atribular. E quando você entende, você diz: ainda que eu não entenda, mas eu recebo, eu creio pela fé que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Não é dizer, eu amo a Deus e tudo vai dar certo. Não é isso aí. As pessoas pegam uma frase e colocam na parede, colocam no carro, na camisa, e não entendem aquela frase. Todas as coisas colaboram para o meu bem. Para o seu bem? É isso que a Bíblia diz?
Não, se você for lá e ler, não, vai dizer assim, ó. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, varão. Então, ainda que você não entenda, todas as coisas colaboram para o seu bem. Por quê? Porque você ama a Deus, porque Ele te chamou com um propósito. Não foi por mérito, foi por propósito. Ah, mas eu faço coisa boa. Não. Ele escolheu você, José, por um propósito. Você está aqui ouvindo essa mensagem hoje, porque Deus tem um propósito na sua vida. Não sei qual, mas tem. E se Ele tem, todas as coisas vão colaborar. Ah, eu não quero isso. Não é o que você quer, é Ele. Ah, mas eu quero, mas eu não quero. E Ele vai tirando. Todas as coisas vão caminhar o seu curso de acordo com o propósito dele. Ah, então eu quero fazer da minha vida o que eu quiser. Faça. Só você vai fazer sabendo que o propósito que vai prevalecer é o dele, não é o seu. Então, vou para tal lugar. Deus não quer, vai voltar. Ah, eu vou para São Paulo. Deus não quer, vai voltar. Ah, eu quero ficar aqui, mas Deus quer você lá. Você vai para lá, independente. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que foram chamados por Deus com um propósito. Aleluia! Amém? Então ela nos ensina a abandonar as paixões mundanas. Quando diz, nos ensina a abandonar, é um chamado, é um selo, que quando você vê algo vindo para você mundano, você tem nojo. Eu não quero isso, não, isso aí, eu não quero não. Eu não quero isso aí. Por quê? Porque a graça está te ensinando como proceder. Se você foi criado para viver em santidade, você vai desejar viver em santidade. Aleluia. Ela vai estar no seu coração. Ah, mas quando cometer um erro, vai estar na sua mente. Você não tem, nem você querendo, você não tem para onde ir. Entendeu, varão? Nem querendo. Ah, mas isso aí eu vou fazer. Vai fazer. Vai sofrer, vai padecer, porque não é lá que Deus quer você aqui. Ah, mas é aqui que eu quero, mas Deus quer você lá. É a vontade dele que vai prevalecer. Então, quando você entende que a soberania de Deus já traçou a sua vida, você fica leve, meu irmão. Ah, mas minha esposa não quer se converter. Deus chamou você, não foi ela não. Deus chamou você. Entendeu, irmão? E ela? É com ela. Se Deus revelar a ela essa graça, ela vem também. Você não tem que ficar preocupado fazendo campanha. Não, não é isso aí. Amém? Amém. Aguardando a bendita esperança do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Qual é a esperança do crente? Qual é a maior esperança do crente? É a vida eterna, que já foi dada. Elisandro, como assim já foi dada a vida eterna? Você sabia, Zé, que você já tem a vida eterna? Sabia que ele já lhe deu a vida eterna? Sabia? Amém. Por quê? Ele disse, eu já tenho, você já tem. Você já tem a vida eterna. Você só não está desfrutando dela ainda. Por quê? Vai desfrutar quando você morrer. Já foi consumado. Mas quando você morrer, aí você vai viver eternamente com ele. Você não fica preocupado com o inferno. Eu digo para quem crê, né? Como assim? Não, para quem crê. E o inferno? Não, o inferno não é para quem não crê. Para quem crê é vida eterna. Acabou. Ah, mas meu pai morreu, você aceita Jesus. Ele cria em Deus, cria. Não se preocupe não, está tudo certo. O problema é que criaram uma frase: aceitar Jesus vai para o céu, e não aceitar Jesus vai para o inferno. Criaram isso. Jesus veio para salvar e salvou. O sistema religioso diz, mas você não está salvo ainda. Entendeu, não? Jesus morreu para... Ele foi com uma só oferta. Ele se entregou a si mesmo de uma vez por todas. E sendo aperfeiçoado dessa forma, ele se tornou o autor da eterna salvação.
Mas se você não aceitar, você não é salvo. Como? Aí quer dizer que você tem que aceitar. Aí quer dizer que o que ele fez na cruz, se fosse só aceitar Jesus, varão, não precisava ele ter morrido. Precisava? Não. Se a salvação eterna de Deus fosse garantida por você dizer eu aceito Jesus, não tinha para que ter morrido na cruz. Se os seus pecados fossem perdoados e te levassem para o céu no batismo das águas, não tinha para que ter morrido na cruz. Não. Desnecessário. Olha, a Tata fica rindo. Por quê, Cláudio? Fez um curso de 6 meses, lá em Brasília, 6 meses, para o batismo. Para descobrir. E no curso lá, na aula, que era videoaula, né? Falando, eu dizia, olha, a aula não acrescentava nada. Ninguém entendia nada, eles ficavam só olhando, né? Só rindo, né? Rapaz. Eu entendia mesmo não. Entendia não. Aí quando. Aí eu tava lá na festa, lá chorando, digo, amigo, eu também chorei, fiquei feliz, né? Ali, ó, o Espírito Santo. Eu tava sendo feliz, não porque ela ia se batizar, mas porque o Espírito Santo tava tocando no coração dela. Aí ela ali e tal, eu digo amém. Aí quando foi à noite, o pastor disse, olha, o batismo é só um ato simbólico, não muda nada não, viu? Aí a Tata olhou pra mim assim. Eu digo, se o cara sabe da verdade, por que não ensina? Não é simbólico, né? É só um simbolismo mesmo. E tá todo pra mim assim. Eu digo, eu não disse pra tu que não precisava. Foi porque tu quis. Você agarra aqui, porque se crer e for batizado, Pois- você vai salvo, né? Pois é, entendeu? Aí como é que fica? E olha que tem em algumas, eu estava lendo na Peixita, eu tinha uma Bíblia antiga, muito tempo atrás, que no rodapé embaixo tinha um parêntese, que dizia que esse versículo aí não existia, foi acrescentado. Ou seja, foi acrescentado e foi reproduzido, né? Foi traduzido e foi espalhado. E todo mundo se apegou nisso aí. Se crer e for batizado, será salvo. Aí você crê, amém? Foi batizado, amém, amém. Então por que Jesus morreu? Não precisava. Bate uma coisa com a outra, a conta não fecha. Aí a Tata ficou meio... Mas já passou, hoje você entende que você não tem mais pecado, amém? Agora entenda também que o caminho que você traçar errado, você vai colher os frutos. Aí não tem uma coisa a ver com a outra. São escolhas. Então a graça não é um favor imerecido apenas. A graça, ela foi um ato eterno de Deus. Foi um ato que ninguém poderia fazer. E eterno. Não é uma coisa que tem que fazer todo ano. É eterno. Amém? Então por isso que ela ensina. Por isso que você, quando você começa a ouvir a mensagem, se você não entendeu ainda, você fica ali, ó. Rapaz, como é que o cara disse que eu já sou salvo? Não, meu irmão, eu aprendi a vida todinha. A conta não fecha, não, Senhor. Entendeu? A conta do Caleb, né? 2 mais 2, aí 1 mais 1 é 3. Por que, Caleb? 1 mais 1 é 3? Porque o senhor casou com a minha mãe e eu nasci 1, 2, 3. É a conta do Caleb. É essa conta que o pessoal faz. Jesus veio para salvar, mas ele não salvou, porque você não aceitou ele ainda. Só vai salvar quando você aceitar. Entendeu? A salvação só vai ser... Dependendo de você. E foi o louvor que nós cantamos, não dependeu de mim. Nada dependeu de nós. Foi ele que já fez todas as coisas. Amém? Amém. Então, Aleluia. a graça não é uma religião, Cláudio. Porque estão dizendo, semana, porque trouxe o ministério aí e o que você prega é uma nova religião. Não é uma nova religião. Não é mais uma igreja evangélica. A graça de Deus em Cristo é algo sobrenatural que o homem que não tem o Espírito Santo, não tem o Espírito de Deus, não vai entender. Você não vai entender. Jesus era uma seita, né? Hein? Jesus era considerado uma seita. Por quê? Porque eles não entendiam. Se levantavam contra. Os judeus, o judaísmo era opressor em cima, por quê? Porque eles não acreditavam, não queriam que o povo entendesse. Né? Pode compartilhar aí, mano. Compartilha aí. Então a graça de Deus em Cristo não é mais uma religião. Foi um ato sobrenatural que só vai entender
quem receber a revelação de Deus em Cristo. Você vai ouvir, muitos vão ouvir a graça. Como muitos já sabem, não, sou salvo pela graça. Amém. Mas você sabe que graça é essa? Porque se você diz que você crê, que você sabe, que você é pela graça de Deus, é salvo pela graça, e não é pelas obras, e você está fazendo campanha para salvar alguém, você não entendeu nada, você está reproduzindo. Porque a graça é uma salvação revelada, já foi dado, já foi feito. Ah, mas a minha mãe é de uma outra religião. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Lá em João 3, quando diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, seu único filho, né? Para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tem o quê? A vida eterna. Então não diz que é religião. Jesus deixou alguma religião? Não. Ele deixou a sua palavra. Ele deixou a sua palavra. Cada um deve buscar o entendimento. Aí o fato de só reproduzir é o que gerou essa coisa toda no sistema religioso. Um é repetindo o outro, não sabe nem o que é culto, não sabe nem o que é culto. Está julgando, Alessandro? Não estou julgando, estou falando que não sabe o que é culto. Porque o culto parece um velório. Você está se reunindo para exaltar o nome do Senhor. Aí é gente com contenda, é com ira, é com raiva. O que é contenda? Oi? O que é contenda? Contenda é intrigazinha, besta, confusão, chama-se contenda. E você muitos quando vai para o culto com raiva. Aí eu vou porque se eu não for, o pastor vai reclamar comigo. Você não sabe o que é culto. Aí quando chega alguém ensinando que a sua adoração é para Deus, o que foi o que eu falei para vocês, né? Adorem ao Senhor, vocês estão adorando ao Deus Criador de todas as coisas, que criou você. Você é a coroa da criação dele. Quando o ser humano entende isso, ele vai para a igreja. Eu vou adorar o Senhor, eu vou exaltar, eu vou prestar o meu culto a Deus. Porque o nosso culto cotidiano é no dia a dia. Aleluia. Quando você se reúne para prestar junto com os irmãos, prestar culto ao Senhor. Então quando você vai, não, eu vou exaltar o meu Senhor. Aí eu vou porque se eu não for, o pastor vai reclamar. Ah, eu não vou porque se eu não for, meu pai vai reclamar. Ah, eu vou porque se eu não for, a pastora vai reclamar. Não, você tem que entender que você está prestando o seu culto a Deus. A graça de Deus nos ensina. Ele ensina a você como proceder. Amém, queridos? Amém, aleluia. Aí fala aqui, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós. Está indo aí? Não é só uma graça, um favor imerecido. Como assim, Alessandro? Não é só o favor imerecido, é para quem não entendeu a graça de Deus em Cristo. Quando se diz, o que é a graça? É um favor imerecido. É o que aprendeu o papagaio, fica repetindo. Quando você entende, não, peraí, não é só isso não. A graça de Deus em Cristo foi um ato eterno, tão extraordinário que ele se deu, ele desceu ele deixou o esplendor da sua glória. Amém. Ele se revestiu em carne e morreu, ele se deu por você. Será que você é importante ou você é o bichinho de Jacó? Ah, eu sou o bichinho de Jacó. Será que você é um bichinho de Jacó? Não, antes eu podia dizer que, aliás, nem era, né? Porque o bichinho de Jacó é para quem é de Israel. Se não é de Israel, então nem bichinho você era, né? Se o bichinho de Jacó, né? Eu sou um vermezinho, o bichinho de Jacó. Se o bichinho de Jacó era para quem era de Israel, você nem bichinho era. Você não é de Israel, você é gentil. E aí, você é gentil. Entendeu? Você é gentil. Aí, ele desceu, deixou o esplendor da sua glória, se revestiu de carne, foi para a cruz, morreu como sacrifício. Tudo isso para que a humanidade entendesse. Como assim, Alessandro? Deus,
enviou Jesus, seu Filho. É uma forma de expressão, porque ele mesmo veio. Em Hebreu diz que o próprio Deus se deu a si mesmo. O próprio Deus se deu, ou seja, o Jesus de Nazaré foi Deus revestido em carne para se apresentar, se manifestar ao povo, para o povo entender. Como é que ele ia vir da sua... Uma que ele é onipresente. Se não entender a soberania de Deus, não entende o que é isso. Como assim? Então, uma vez o cara perguntou a mim, né? Se Deus veio do céu em Jesus, quem ficou lá? Ele entendeu a soberania de Deus? Não entendeu. Porque se Deus é onipresente, então ele desceu e ficou aonde? A loucura da pregação, entendeu? A loucura da pregação. Como assim, Alessandro? A mensagem da cruz é loucura para os que não creem, mas para os que creem é o poder de Deus. Ah, como é que Deus estava na sua glória, aí ele desceu e estava em Jesus. Então quer dizer, por isso, meu irmão, eu já vi cada uma, por isso que quando ele disse, Senhor, meu Deus, por que me desamparou? Houve silêncio. Entendi, porque não tinha ninguém lá. Meu irmão, não entendeu a onisciência de Deus, a onipresença dele. Entendeu, Cláudio? Meu irmão, para quem é pastor, pregador, falar isso, para zombar de mim, zombar. Quando eu falei, o cara quis zombar. Não, como? Tá, entendi. Alessandro, por isso que quando ele estava na cruz, ele disse, Deus meu, porque ele me desamparou, né? Aí houve silêncio no céu. Eu entendi, porque ele estava na cruz, o céu estava vazio. Aí eu parei assim, meu irmão, esses são os inimigos da cruz de Cristo. Não crê no que Cristo fez na cruz. Não crê. Entendeu? E o ensino judaico de Sage no poder de Jesus. Pois é. Tem um cidadão, eu vejo mais no Quai, né? Eu vou falar o nome porque ele já sabe. Como ele é onisciente, então ele já sabe, né? Quem sou eu. E o que eu vou falar, ele já sabe. Ele é onisciente. O Henrique Cristo. O Henrique Cristo, como ele é onisciente, ele já sabe a minha opinião, entendeu? Ele é onisciente, ele é onipresente. Então ele está aqui também, né? O Henrique Cristo. Então ele sabe o que eu vou falar aqui. Não é segredo. Aí o cara aparece nos vídeos falando que é o próprio Filho de Deus, Jesus. Não, é porque quando eu morri na cruz, aí eu fiz uma pergunta no privado dele. E o Cristo ressuscitado? Porque se o Senhor é o mesmo Filho de Deus que morreu na cruz, o Senhor voltou de novo para fazer o sacrifício de novo? Primeiro, então o primeiro sacrifício não valeu a pena. Se já houve outras manifestações suas, que nem o Senhor disse. Então, das vezes que o Senhor veio, o Senhor não morreu na cruz. Então, eu quero acreditar no Senhor. Olha, eu deixo toda a minha fé, mas se o Senhor for para a cruz, morrer e ressuscitar, já que vai ter que reescrever a história, aí, Cristo ressuscitado é conversa do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um falso profeta. Lógico que ele vai dizer que é falso profeta. Por quê? Porque o que Cristo revelou... Não, esse é o Cístio, né? Esse é o Cístio derrotado. Pronto, aquele é o Cispe derrotado. E o Cristo ressuscitado revelou a Paulo o efeito da cruz de Cristo. E esse não entendeu nada. Então ele é o Cispe derrotado. Né? Amém? Então, queridos, saiam daqui essa manhã, José, Tabita, os irmãos, saiam daqui, queridos, com esse entendimento que em Cristo tudo já foi feito na sua vida. Amém? E para você entender, é necessário acompanhar, ouvir a ministração, ler a palavra de Deus, questionar. A graça de Deus não é apenas uma religião, não é mais uma religião apenas, como estão dizendo. Não é uma religião. A graça de Deus em Cristo foi o maior ato eterno de Deus por nós. Amém? Por todos aqueles que creem, por todos aqueles que se dedicam a buscar o entendimento. Esses receberão o Espírito Santo. O apostolado, ou seja, a graça de Deus,
não é uma religião que isso aqui, ó, que aprisiona, pelo contrário, abre os olhos do nosso entendimento e que liberta, renova a vida de quem recebe de verdade essa revelação. Glória a Deus. Aleluia. São rascunhos. E hoje eu entendo porque é que o apóstolo disse para mim assim: quando você estiver lendo a palavra de santo, para os pastores, né, e evangelistas no seminário, vocês estiverem lendo a palavra, tem um caderninho aquele na mão, porque o Espírito Santo começa a falar com vocês. É vocês lendo, o Espírito Santo falando com vocês. Escrevam, anotem, para vocês não esquecerem. E uma das coisas que hoje foi isso aqui, ó, o apostolado. A graça de Deus não é uma religião que aprisiona. Pelo contrário, abre os olhos do nosso entendimento e que liberta, renova a vida de quem recebe de verdade essa revelação. Hoje eu entendo porque é que a minha vida foi renovada. Os meus olhos foram abertos. Hoje eu entendo. Por isso que eu falei, né, até antes do Claudio chegar, os irmãos que estão aí olhando para os meus erros do passado, não é nem o de hoje, é o do passado, né? Se fosse de hoje, ele era válido, né, mano? Mas lá atrás, porque ele era assim, porque uma hora estava servindo a Deus, outra hora estava no mundo, porque na cabeça dele servia a Deus, está na igreja. Você fora da igreja e não está servindo a Deus. Você está desviado, né? Aí uma hora está, outra, e agora chega aqui querendo, disse até que vai abrir um ministério. Não, eu não vou abrir um ministério. Eu vou alugar um lugar, e se eu for mais cedo eu abro. Se for a Flávia, é ela que vai abrir o ministério. De repente for a Tati e o José, é eles que vão abrir o ministério. Não é eles que vão abrir? Pronto, então não sou eu que vou abrir, né? Eu vou anunciar a graça. Amém? Vou anunciar. Mas por que não, irmãos? Vocês estão olhando segundo a carne. Vocês estão olhando o que eu fiz. E isso vocês estão julgando que se eu não me arrepender... De novo, aí eu digo, rapaz... né? Então, quando abre os olhos do entendimento, você recebe a revelação, você vai querer anunciar, varão. Você vai querer pregar, falar, mostrar o que você está vivendo. Você quer que outra pessoa viva também. A comunhão com o Espírito Santo que você está tendo, você quer que outra pessoa tenha também. Entendeu, varão? A vida com Deus que você está tendo, você quer que a outra pessoa viva também essa vida com Deus. Então é por isso que abre os nossos olhos do entendimento, para que a gente anuncie, fale da graça de Deus. Amém? Outro ponto que ele me revelou: quem recebe a revelação da graça de Deus, sua vida muda, sua postura muda diante de Deus e dos homens. Ou seja, nós quando recebemos, temos uma postura. Por isso que Elisandro digo, não, meu irmão, eu vou anunciar essa graça. Entendeu, Cláudio? Não, irmão, eu vou anunciar essa palavra. Mas fulano, não. É diante de Deus e dos homens. O seu posicionamento, Deus já sabe qual é o seu posicionamento. E as pessoas precisam saber. Elas vão saber, elas vão ver. Elas querendo ou não querendo, aceitando ou não. Paulo falou muito isso para Tito, né? Tenha postura, se posicione. Tem muitos defamadores, tem muitos detratores, tem muitos caluniadores, e é necessário que lhe tapemos a boca. Paulo falando para Tito. E sabe quem eram os que perseguiam mais? Os da circuncisão, os da lei, os religiosos, os líderes. Quando via Paulo, ou vendo Tito, Timóteo, pregando a graça que aprenderam do apóstolo Paulo, né? Porque Paulo recebeu a graça de Deus em Cristo, recebeu a revelação, e ele começou a ensinar. Quando aqueles que estavam recebendo também, estavam debaixo do apostolado, estavam seguindo, eles também se levantaram contra. Aí Paulo diz, tapa-lhes a boca para que eles vejam que nós somos chamados. Então, é o que eu fiz aqui. Estão querendo arrumar, estão querendo procurar culpar, caluniar, porque eu confessei o meu erro. Realmente, irmãos, eu era desse jeito mesmo. Eu confessei aqui. Eu era desse jeito mesmo.
Entendeu, Cláudio? Eu era instável. Uma hora eu estava querendo servir a Deus. Aí eu voltava. Por que eu voltava? Porque eu não sou hipócrita. Eu queria servir a quem? A Deus. Estava servindo a homem. Estou voltando. Quero sair para mim não. Nunca quis e vou continuar não querendo. Entendeu? Então, a nossa postura muda diante dos homens. Muda diante de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Romanos capítulo 1, verso 5 diz que em Cristo, por meio dele, recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todos os gentios. Ou seja, a nossa ministração não é para aqueles que querem guardar as obras da lei. Pode guardar. A nossa ministração é para o povo gentil. E em Cristo, nem gentil nem grego. Todos são um só. Dos dois povos, Deus fez um. Os que eram da lei de Moisés, que não tinha nada a ver com a gente, ele trouxe. Os que estavam distantes, que era o povo gentil, de todas as nações e épocas, que não eram de Israel, ele aproximou. E dos dois povos, ele fez um. Amém? Então, a nossa ministração é para dizer para o povo gentil que a graça de Deus em Cristo foi manifestada a todos os homens, a todos os que creem. É o Espírito Santo falando diariamente com você. É o que eu falei aqui. Eu lendo, Cláudio, o Espírito Santo falando com o meu coração ali, ó. Assim, é assim, é assim. E hoje eu entendo que voz era aquela que dizia para mim: faça desse jeito. No dia que a carreta, que o caminhão que eu trabalhava, descendo para Nautina, indo para Goiás, para Formosa, perdeu o freio, ia me desesperar, veio aquela voz no meu coração: deixe descer, não se aperreie, deixe descer. E eu deixando, entendeu? Desceu uma descida bem íngreme, mais do que essa daqui, mais longa, e subiu a outra. Deixe descer. Aí encostei o caminhão parou. Coloquei os calços. Quando eu liguei o caminhão, que saiu o freio normal. Normal. Mas ele falou no meu coração: não queria me desesperar, deixe descer. Deixa o caminhão descer. Eu tô no controle. Entendeu, Morão? Da outra vez que a roda dianteira estava prestes a cair. O caminhão estava carregado para ir para Formosa novamente. E no meu coração: não vai. Eu disse: eu não vou. Não vai, eu não vou. E fiquei ali. O patrão ficou com raiva. Eu digo: eu não vou. Eu não vou não. Tirou a carga, botou uma carga menor. Eu fui para Águas Claras. Quando eu descarreguei aqui, voltei pelo canteiro, pela via, né? Ao lado do Parque de Águas Claras. Que eu parei num cruzamentozinho simples, que nem esse daqui, para pegar para Maceió, né? Eu parei, coloquei a primeira, que eu virei a curva aqui, ó. Sim, aí antes disso, no meu coração, a roda tá solta. Aí eu segurei o volante aqui e fiquei. O ajudante: o que foi? Eu digo: nada não. Não parou. Esse ajudante, ele é venezuelano. Aí, quando eu dei a primeira para sair, a roda caiu. Entendeu? Ou seja, é ele cuidando de nós, varão. É o Espírito Santo falando diariamente com você. Aí é aquele texto que eu li na outra ministração, né? Que o Espírito de Deus testifica com o seu Espírito que você é dele. E se você é dele, há um cuidado dele com você. Você é precioso. Você não é o bichinho de Jacó, não. Você é precioso para ele. Por isso que ele te criou. Por isso que ele morreu para reconciliar a todos. Porque há algo de especial em você. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui pelo Facebook, pela vida dos irmãos que vão acompanhar pelo YouTube. Amém. Glória a Deus, José, pela sua vida. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Você está aqui para a gente hoje. Tabita, Cláudio, a irmã Maria. Amém. E a minha esposa ali, a Cláudia, Flávia. Aí não, né, Maria? Aí não, né? Só não veio hoje o filho da irmã Maria, meu irmão, né? Não veio.
Veio não, mas está aqui o nosso Cristo ressuscitado. Amém? Glória a Deus pela vida de todos, que a palavra de Deus possa encontrar lugar nos vossos corações e que vocês possam ter o entendimento da graça de Deus em Cristo e assim reinar em vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos abundantemente. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus.